Fala galera, você está aqui no nosso Teamcast, eu espero que esse podcast te abençoe demais e eu queria te pedir, curte, comenta, compartilha com seus amigos, toca o sininho aqui para chegar a notificação para você e bora lá para o nosso podcast. Fala galera, sejam bem-vindos aí ao nosso Teamcast, a gente está iniciando esse quadro novo da Nação Team aí, e a gente está com a honra hoje de ter o pastor Matheus aqui, meu discipulador durante muitos anos, meu mentor aí, sou muito grato e toda a Nação Team é muito grata a você, obrigado por você ter vindo. Pô, eu tô feliz demais de estar aqui nesse novo quadro, né? Desejo todo o sucesso do mundo, como sempre, e feliz de estar com vocês aqui. Carlinhos, meu filho, Caduzeira aí, muito bom. Estou aqui também com o evangelista Carlos Eduardo. Fala galera, é um privilégio estar aqui com vocês, estar aqui com esses pastores que só nos inspiram, é um privilégio mesmo. Isso aí. Pastor Matheus, né? Pastor Matheus. A gente vai conversar bastante hoje sobre Nação Team, até porque a gente pensou de ter você aqui como um dos primeiros para a gente conversar sobre a história da Nação Team. A gente estava conversando, teve vários pastores que passaram aqui, pastorearam os adolescentes, mas Deus deu a estratégia para você e tudo mais, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria conversar um pouco sobre quem é o Matheus, conversar um pouco sobre a infância e a adolescência, que eu sei que foi meio cabulosa aí. Eu acompanhei um pouco, a gente foi adolescente junto aqui na igreja. Amém. Então, eu sou, assim, agraciado por Deus, né? Nasci numa família maravilhosa, filho do bispo Elias, da pastora Cláudia, irmão da pastora Cláudia, Família... cunhado do pastor Chicão, braba. sobrinho do pastor Danoel. Então, assim, eu nunca tive problema em conhecer Deus, assim. Tive várias experiências na minha infância, experiências muito maneiras, de livramento, quase morri um monte de vezes, assim. Uau, beleza. Um monte de vezes mesmo. Eu já nasci quase morto, tinha infecção no hospital, fui para casa, quase morri. Teve alguém avulso, assim, missionário, que foi lá na casa da minha avó e profetizou que era o diabo tentando me matar. É mesmo? É. Então, vários momentos, assim, tive água na preula, quase morri também. Caramba, muito Várias coisas não assim, sabia cara. dessas coisas. Tipo, bati de moto um monte de vezes, caí um monte de vezes. Eu caía tanto de cabeça que deu um galo na minha cabeça, cara. Um galo não, uma bolha de tanto que eu caí de cabeça. O pessoal fala que eu sou meio maluco quase. Agora a gente sabe de onde vem as ideias. As ideias as todas. paradas. Mas, cara, foi muito livramento, assim, demais. Eu tenho certeza que foi Deus. Mas aí teve um momento da minha vida, da minha adolescência, que meio que eu desisti de ser pastor. Porque eu sempre queria ser pastor. Desde criança eu queria ser pastor. Deus tinha O falado exemplo muita do pai, né, coisa. pastor? Eu vi meu pai, vi o amor dele e a intimidade dele com Deus, isso, eu queria isso pra mim. Né? Cara, isso é muito maneiro, porque tem gente que tem, infelizmente, tem o pai que é pastor, alguma coisa, E não a tem- última coisa que quer é ser pastor. Talvez até pelo pai não ser aquilo que ele é na igreja, né? Às vezes deixa... Meu pai, claro, não tinha muito tempo com a gente. Sim. Mas o tempo que ele tinha era muito bom, sabe? A gente tentava estar junto e tal, E conversar. essa questão do pastoreio era muito o que o senhor via, eu acho, dentro de casa. Eu já Sim. vi algumas pessoas contando de ver o pai orando, essas coisas, eu acho que faz uma diferença. Né? Faz sim. E eu sempre quis casar rápido também. Desde Porque eu acho que a minha família me inspirava, né? O relacionamento do meu pai com a minha mãe e tal. Tanto que eu casei com 19, minha irmã também casou com 20, se não me engano. Cara, A gente isso casou é muito novinho. maneiro mesmo. Mas assim, então, era assim. Então eu sempre sonhava em ser mágico, pastor e pai. Nada a ver, né? Mágico, mas Ser pastor, pai e mágico. Mas Eu era criança. O né? mágico é por quê? É avulso, assim, né? Não, porque teve uma vez que na igreja foram os missionários. Nem sei de onde, assim. Muito, cara, isso aí é igreja minúscula. 40 pessoas, bem no começo. E aí os missionários faziam mágica, assim, truque. Pô, que maneiro, quero ser mágico. Mas, na verdade, assim, esse sonho de pastor, pai, eu sempre quis ser pai, sempre tinha. Mas na minha adolescência, teve alguns momentos que eu desisti disso. Mas teve um momento que eu desisti mesmo, assim, eu não quero ser pastor. Por quê? Eu acho que a maior questão minha, até como o Frank Graham, filho do Billy Graham, era a minha comparação com meu pai. Tipo assim, é muito difícil ser como meu pai. Ele está muito distante de mim. Então aquilo trouxe no meu coração a desistência. Teve um momento que eu falei, não, isso não é para mim, não quero isso para mim. Eu fiquei muito tempo, até os meus 19, sem querer, até me envolver muito na igreja.
da minha adolescência. Assim. Mas você acha que isso vinha da pressão de fora, que o pessoal te comparava, ou era algo interno, assim? Você mesmo olhava e se sentia pressionado? Eu acho que tudo, filho. Porque, assim, tinha muita pressão, assim, aquela galera que não sabe como lidar com o filho de pastor, porque eu sei que é uma área muito atacada e conheço muita gente, até começou um trabalho um tempo atrás com filhos de pastores, exatamente por causa disso, de que fala, ó, você é filho do pastor, você tem que dar exemplo. Claro que a gente tem que dar exemplo, mas não é só porque você é filho de pastor, porque é cristão. Então essa cobrança, ela é pesada demais para uma criança. Eu acho que a pessoa tem que dar exemplo porque é cristão, cara. Sim. Porque ela tem que ser referencial, não por ser filho de pastor, é uma criança como qualquer outra. Mas algumas coisas assim, de erros e tal, de coisas, acabou sendo uma pressão também. Mas eu acho que partiu mais ainda de mim. Interno. Tipo, de ver meu pai muito bom, assim. É o meu referencial. Como que... É o meu referencial eterno, meu maior exemplo. E eu me achar muito ruim. E ainda continuo me achando, mas assim, muito distante. Aí eu comecei, depois, né, mais pra frente, nessa fase teve muita parada. Eu vou falar uma, até pelo tempo. Mas assim, quando eu caí em si, aceitei o ministério, Deus colocou no meu coração e falou comigo audível. Algumas vezes, poucas, ele falou audível. Ele tinha me escolhido para ser o Mateus, assim, e tal. Outra vez foi numa música, que eu meio que menosprezei a música, e Deus falou audível também, eu só preciso do meu nome. Era até aquela música Galileu. Eu falei, poxa, Galileu? Aquelas músicas antigas eram muito melhor e tal, mais conteúdo. E aí Deus falou no carro comigo, mas eu só preciso do meu nome. Uau. E aí eu chorei pra caramba. E foi Deus falando, mas foi uma porrada, né? Uma pancada. E maneiro isso, tem um monte de história que a gente nunca ouviu de você, é meio pessoal, assim. Tem mesmo. É, pessoal. Mas assim, só voltando nessa parada de adolescente, uma coisa que eu acho que é muito legal colocar, quando que foi mais forte? Teve uma vez, pra você ver como que o diabo ele é organizado, né? Que eu tava no ensino médio e tal, já tava meio ruim, assim, faltando culto, faltando aula. Foi até um ano que eu fiquei reprovado por falta. Que isso, é mesmo? Uma vez só eu fiquei reprovado, foi por falta. Eu já não tava legal na igreja, tava saindo pra beber, com os amigos. Nunca desviei, tá, gente? Pastor Mateus, Nunca desviei, sabia. mas fiquei mal. Teve um tempo que eu fiquei mal. E ficar, Perdoa eu te cortar, mas teve esse lance, essa crise, essa treta com o ministério, assim. Mas aí teve também com Deus, assim, tipo, você tava com dificuldade de aceitar, entender o ministério, e isso te atrapalhou no seu relacionamento com Deus também. Eu acho que foi de tudo um pouco. Tudo. Porque assim, eu até escrevi um livro sobre isso, que eu mesmo não estava me encontrando, que é E Se Eu Fosse Eu, né? Que eu não sabia quem eu era, o que eu era, tinha muita questão de identidade, tinha um ano que eu era roqueiro, skatista, eu queria achar um grupo, e eu já tinha encontrado, né? Que era a igreja, que era amizades sinceras e tal, mas eu, como aparecia que aquele grupo estava comigo, talvez, sei lá, por causa do meu pai, não sei o que, eu não me encontrava legal. Mesmo na igreja. Então, mesmo com esse grupo, você se sentia sozinho? Seria meio que isso. Eu não sei, talvez o meu coração não era sincero, assim, sabe? E aí eu tentei alguns grupos fora da igreja, que foi o que trouxe muita coisa ruim. Mas talvez eu queria ver o que era, né? Eu fiz algo mais sério, assim, mas tentei. O adolescente, ele tem que encontrar a sua identidade, né? Exatamente. É a fase de saber realmente quem ele é. E aí não é a voz do pai ajuda, a voz da mãe ajuda a você entender quem você é, algumas vozes que falam na nossa vida, mas o cara tem que ter essa experiência de vida pessoal e uma experiência com Deus. Na verdade, assim, a galera que está fora da igreja, às vezes o mundo quer falar quem que essa pessoa é e vai distorcer a identidade dele. Sim. Mas a galera que está crescendo na igreja, cara, o adolescente que cresce na igreja é um privilégio maneiraço, muito porque grande, cara. O próprio Deus vai falar quem ele é. E só Jesus sabe quem a gente é. Sim. Talvez para você não seja, era difícil porque encontrar a sua identidade aqui, porque talvez tinha essa pressão. Quem fala bastante disso é a pastora Cláudia, né? Ela fala muito essa questão. O testemunho de quem veio do mundo, poxa, isso é muito maneiro, Deus mudou a vida.
Mas é O um testemunho de testemunho quem também de quem desde o início permaneceu, exatamente. né? Isso é muito lindo. E eu amo minha história, cara. Porque, tipo assim, eu tive essas crises, mas eu tinha muito temor. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém também. Mas, assim, nesse momento que eu fiquei meio mal, saía com a galera e até bebia. Eu nunca usei droga, mas, assim, ficava. Tinha uns Deu uma chapada. uns momentos... Dá pra imaginar, Matheus? Imagina, pastor. Não dá, né? Não dá, Mas foi né? muito rápido, tipo assim, sei lá, um ano e pouco. Mas, cara, pra você ter ideia, assim, como foi bom ter referências e ser criado na igreja. Teve alguns momentos que eu tive, assim, oportunidades muito fortes, até pelo diabo mesmo, de menina e até na casa de amigo tirar a roupa, sabe? E eu correr por Tipo de medo do que o que ia chegar no meu pai e por medo de, tipo assim, decepcionar o meu pai. Uau. Sabe? Então, tipo assim, algumas coisas eu não fazia, não porque eu não queria e tal, mas por conta de decepcionar o meu pai. Uau. Então, assim, tava me envolvendo com a galerinha, mas, pô, não dá, isso aqui não dá. Tinha esse temor a Deus e, Exatamente, e temor a também a honra ao seu pai e tudo mais. É, e aí foi muito maneiro. Agora, algo que foi muito forte, eu acho que é muito legal todo mundo saber, né? Nessa fase que eu já estava mais ou menos ruim, assim, teve uma pessoa que entrou na escola com a gente, no ensino médio, e veio de outra escola, tipo assim, eu acho que já era o terceiro ano, quando eu fiquei mal, assim, eu acho que era o último ano, pior, né? Já estava no rock, essa questão skatista, já estava tudo, mas quando eu piorei foi no terceiro. E aí esse menino começou a andar comigo, aproximar de mim, andava de skate comigo, a gente tinha uns trilhos, algumas vezes que a gente andava junto, na vila, eu comecei a ir nos shows que tinha na vila, Show de direto, rock. sempre tinha lá, Meio na under- sexta, Era um show meio underground, assim, a galerinha. todo mundo ia pra pracinha e tal. Hoje não tem, mas era meio macabro aquela Era parada meio lá. estranho. E aí, cara, olha que situação. Eu comecei a ser tanto amigo dele que eu comecei a gostar do que ele gostava. Ele começou a falar sobre o satanismo meio escancarado depois de um tempo, É mesmo? que ele era e tal, mostrando livro, me emprestando livro, eu lendo também. Cara, que forte. Forte pra caramba. E aí ele começou a me aproximar e eu gostar também dele, da galera que andava com ele e tal, da bagunça, não sei o quê. Enfim, resumindo assim, depois ele começou a andar de skate, começou a vir na igreja, porque eu não sei se você lembra, filho, a gente teve um campeonato de skate aqui. Lembro. Foi o pastor Júnior na época. Lembro, fez uma mini rampa grandada. Fez, eu acho que ele fez dois, e no outro ano ele fez de novo e tal. E nesse campeonato, esse menino veio participar. Falei, vamos lá, cara, não sei o que. Eu já não estava vindo muito, mas vinha. Vamos lá comigo e tal, vai ser maneiro, vai ter prêmio, sei lá o que. E teve mesmo, prêmios. Ele veio, participou, meio que gostou, mas eu vi que ele estava meio estranho, começou a ficar muito estranho. Resumindo, né, teve um momento, quase no final do ano já, que ele chegou, e ele começou a vir nos cultos sábados também, que ele chegou para mim e falou mais ou menos assim mesmo, né? Ele falou, Matheus, eu fui enviado para ter um relacionamento com você, para ter uma amizade com você, mas o meu propósito inicial era te tirar da igreja, tirar do ministério. Eu sou satanista, você sabe, tal. Eu sou grande lá nisso aqui, não sei aqui, mas eu vou sair da sua vida, porque tá ficando perigoso para mim. Que isso. Tá ficando perigoso para mim e tal, me envolvi no que eu não podia e tal, e eu vou sair da sua vida. Essa questão de se envolver no que não podia, talvez era até medo, né? Não sei, cara. talvez Ou alguma alguém coisa que cobrou poderia ter ele, retaliação né? pra ele, não. Ou será que talvez ele tava meio que se sentindo tocado por Deus? Provavelmente. E o medo, talvez, do que eles fariam com ele, algo do tipo. Pode ser. Ele não falou, mas provavelmente ou alguém soube, ou ele mesmo se sentiu, poxa, eu não tô tão no propósito de antigamente. Ele falou, cara, vou sair da sua vida, você nunca mais viu um Que menino. isso, nunca mais O cara saiu da escola, o cara saiu da minha vida, o cara parou de andar de skate com a galera. Então, tipo assim, como é sério e como o diabo é organizado para fazer os seus propósitos. O propósito dele ali era me tirar da igreja. E algo que eu quero deixar também, minha mãe nunca desistiu. Todo dia, ela falou depois, né, mas algumas vezes eu até via, mas achava que era oração normal. Ela entrava no meu quarto, orava por mim, e ela já sabia no espiritual que tinha alguma coisa, alguma batalha. Né? E todo dia ela orava por mim. Isso era bacana. Né? Que forte. Esse cara que era satanista, então ele era um cara maneiro, assim.
Era um cara maneiraço. Que a gente pensa, pô, o cara é satanista, Tudo vai de ser muito preto, doido. boladão. Sobretudo. Ele vai matar andava uns de bode. preto. Sim. Vai matar uns bode, vai É. querer o mal, não sei E o quê. tinha até, eles Tinha faziam um essa- sacrifício lá. Aham. Eu já participei até. Que isso, Não pastor? fazia, mas lá na vila eu já vi com sacrifícios menores, né? Aham. Com bicho assim e tal. A galera fazia Sério? na vila ali. É. Que doideira. Eram umas paradas bem. Fazia oração de uns livros e tal. Eu cheguei a ver, a presenciar, mas nunca me envolvi muito. Sim, sim. Eu acho que a ideia dele era meio que ir aos poucos me levando para Sim, isso. sim. Né? A princípio era só o rock e o skate. Aham. Como é sério isso, né? É. Não que seja errado ou pecado, Sim. mas o ambiente que eu tava era muito perigoso. Essa galera tem que tomar muito cuidado, né? Assim, tem coisas que não é pecado, mas tem ambientes que não são convém, para né? nós, não convém, né? Mas assim, né, nessa sua época aí, teve toda essa história e tal, e a gente via, eu era adolescente da sua idade, que você estava diferentão, assim, tipo, você andava de preto, filho do bispo, todo de preto com um monte de correntão do corrente. lado, tinha um cachorro que chamava Sadam. É, gostava de Saddam, cachorro. Né? Como é que foi essa parada, assim? Por que você deu essa piração, quis experimentar essas coisas, de andar diferente, de ouvir rock? Então, Fase. acho que o rock eu sempre gostei, assim, gosto até hoje. Mas eu acho que foi tudo isso, essa questão de eu querer me encontrar, as amizades que eu talvez via como mentirosas na igreja. Não, que não, como hoje as pessoas têm crise, né? Sim, sim. Ah, tá lá porque quer um cargo, quer crescer, tá cheirando o líder lá para ganhar alguma coisa, não sei o quê. Então eu talvez achava um pouco isso, não sei. Assim, eu era pequeno ainda na época, quando eu comecei a meio que duvidar do chamado. Mas eu acho que foi uma série de coisas. O rock estava em crescente, hoje não tá. Mas naquela época tinha muito grupo, assim, de rock, de andar de O preto que você e tal. ouvia, assim, de rock, assim? Do mundo? É melhor não falar? Não ouçam. Mas, cara, até... Skate rock, você ouvia? Tipo, Slipknot, até. Charlie Brown, esses brasileiros. System of a Down. Esses mais Foi pros pesados. mais pesados mesmo. É. Linkin Park, mas assim, isso bem no começo, depois foi piorando. Korn, as coisas mais trash, assim, mais né? mais E tem doido. algumas coisas assim no meio cristão que são pesados, assim, são maneiras. Sim, aí então. P.O.D., você eu falava muito ouvia P.O.D. P.O.D. também, mesmo nessa época, a galera do mundo conhecia também P.O.D. Tocou a música do Matrix, né? Conhecia, a galera do mundo conhecia. Então assim, a gente ouvia de tudo. Ouvia assim também, né? Foi uma época muito rápida. Foi, eu me apaixonei. Não. Eu vi como, hoje eu vejo como é perigoso essa questão de influência mundana. Ainda mais dessas bandas, poxa, né? Slipknot faz satanismo escancarado, não é nem... Palco, assim. Não é nem, então assim, não é só, eu escuto, mas não tem nada a ver, não. É pesado e tem muita influência. Tem que tomar muito cuidado com essas Tem que tomar coisas. muito cuidado. Entendi. Agora sim, e falando de nação, né? Teve essa sua fase de adolescente. Talvez não, com certeza foi muito bom para entender a mente do adolescente. E com 19 você começou a cuidar da galera dos adolescentes? Como é que é a história? Como é que começou? Como começou, né? O pessoal tem muita dúvida. Então, com 18 anos, com 18, depois desse terceiro ano que aconteceu isso tudo, o cara falou pra mim, eu meio que assustei. Eu acho que uma coisa está totalmente associada à outra. Falei, caraca, o negócio é sério mesmo. deu um falei choque, com a minha né? mãe, me deu um choque. O cara tava todo organizado, o reino das trevas, para me tirar do propósito. Então eu falei, poxa, então Deus sonha comigo. Aí voltou o amor. Entendeu? Que eu tinha me perdido. Poxa, então Deus espere que eu tenha relacionamento com Ele, que eu viva um chamado e tal. E aí voltou meio que eu mesmo acreditar no meu chamado, sabe? Só que daquele jeito, voltou, mas ainda tem muita caminhada, muita coisa. E aí com 18 anos eu decidi ir para a ITM, eu tinha 17 ainda. 17 para 18, eu era de menor, estava fazendo junto. Lá era acima de 16 anos eu poderia ir. A ITM era uma escola de treinamento missionário que a IPV tinha na época. Meu pai não falou nada para mim, não partiu do meu pai, não partiu da minha mãe. Eu já tinha tido essa questão do que aconteceu. Eu namorava na época, eu tinha acabado de terminar um namoro. Nossa. Aconteceu o namoro tudo nessa fase que eu estava mal, mas nunca assim
foi muito bom o namoro pra minha vida. Hoje eu falo com a Nani que não é... Por quê? Porque se eu não estivesse namorando, eu teria feito coisas piores, eu acho. O namoro te deu uma sossegada. O namoro me deu uma sossegada, né? E aí, beleza, a gente terminou e tal, e aconteceu essa parada, né, com o satanista, eu falei, pô, tem que dar um jeito na vida. E eu fui para essa escola, eu falei, não, eu vou dar um ano para Deus. Era um ano para Deus, a propaganda dela. Né? E eu vou dar um ano para Deus querendo ouvir algo de Deus. E lá, cara, foi quando Deus falou comigo também, da questão do meu pai, que eu falei lá, né? Ele tinha chamado para mim, queria que eu fosse o Mateus e tal. E aí eu comecei a sonhar não ser meu pai, ter ele como maior mentor, mas querer o que Deus quer para minha vida. Sim. Foi lá que Deus confirmou o meu casamento com a Nani. Eu já entrei meio que namorando. Eu entrei namorando, tinha começado a namorar só. Nani, é. A Nani. Começaram a namorar, você foi pra TM. Aí eu fui pro ETM. Comecei a namorar, tipo, tinha 1, 2 meses, 3 meses, sei lá. Tinha muito pouco. Pastora Cláudia e pastor Chicão também foi que isso, não foi? Namoraram... Na verdade, Fica começaram lá, se não me distância. engano. Eles começaram. E eu também namorei à distância, porque eu tinha acabado de começar a namorar e fui pro ETM. Então, tipo assim, lá também foi meio que uma confirmação. Queria Deus falando, poxa, é ela? É isso mesmo? Porque eu tava numa melhora, que aqui vai mudar tudo a minha vida. Tudo ou nada. Ou tudo ou nada, é exatamente isso aí. Tudo ou nada, Deus, fala comigo e tal, quero mudar, aconteceu isso e tal. E aí, lá na ETM, que começou a nação. Como começou a nação? Na época, o Chicão assumiu os jovens. Né? No final, eu acho, da ETM, mais ou menos, né? Ele já tinha assumido os jovens aqui da igreja. Só que não tinha adolescentes na época. Era tudo No junto. ministério era tudo junto. Um tempo antes teve rede de adolescentes, era separado na minha época, na sua, pastor Reginaldo, outras pessoas também que lideraram. Mas assim, nessa época era tudo junto. E os adolescentes, na verdade, era muito pouco aqui, não sei se você lembra. Era. Os que tinham saído foram para outras IPVs, outras igrejas e tal. E aí, quando o Chicão assumiu, ele teve uma ideia que, pô, foi um diferencial. Ele foi uma benção para a nação TIM. Sim. Porque quando ele assumiu, ele falou, poxa, tem que ter um trabalho para os adolescentes. Eles não estão vindo das crianças para os jovens. Ele sempre observou essas coisas. É. E a Nani já estava fazendo um trabalho. Na verdade, quem começou meio que a nação foi a Nani. Aí, A Nani começou um trabalho com o presbítero Mário, na época, que hoje é pastor. Né? O Mário e tal. E eles começaram a fazer trabalho meio avulso, assim, fizeram um encontrão dos adolescentes no Peniel, já tinha o Peniel. E aí foram uma galerinha, tipo 30, 40, mas assim, não foi adolescente, foi muito dos jovens, alguma galera de outras igrejas e tal. Mas foi uma galera, foi um encontro assim, para adolescente. Quando eu estava na ETM, então ela começou. E como é importante, né, o casamento diante de Deus assim. E ela começou esse trabalho com o Mário, não sei o que, o Chico falou, vamos fazer o seguinte então, Nani, você assume. Ela que falou com ele alguma coisa nisso, poxa, tem que ter um trabalho para essa fase das crianças e adolescentes e tal. Sim. E o Chico falou, então você vai lá, cria o trabalho lá. Aqui na igreja é muito assim. Tipo Vamos assim, fazer poxa, isso. que ideia Seu pai legal. é muito assim, não, que joia, filho, que benção. Você faz, então. Foi mais ou menos isso aí. Então você assume. E ela, pô, não queria, ela já estava com artes. Antes era, como que era o nome, cara? Tipo, vários... Eu esqueci o nome. DPOs? DPOs, exatamente, departamentos. Era exatamente isso, vários departamentos. E ela era líder do departamento de artes e comunicação. Negócio assim. Quem tava junto era o Luffy e tal, junto com ela. Tinha uma galerinha boa ali, cara. E aí ela falou, poxa, mas eu já tô com muita coisa, eu trabalho, não sei o quê. Mas eu acho que não, mas faz, junta a galerinha aí, faz algumas coisas. Só que era junto ainda, tudo junto. E aí quando eu saí, Deus me pegou de jeito lá dentro. Tal. Eu saí em dezembro, a gente casou em março, pra você ter ideia. Isso. Doideira, assim. Tá fazendo doideira. Anos de casado esse mês? Esse mês foi 14 anos. 14 anos. 14 anos. Ao mesmo tempo da nação. Ainda bem que você acertou a data. Se errar a data aqui, a Nani dia 17 de março, faz 14 anos. Ó, tá chegando. E aí, cara, foi assim... Beleza, aí a gente, pô, casou, né, não tinha nada... Deus escancarou a porta. Eu quero motivar os adolescentes aí a acreditar em Deus, viu?
tinha nada, não tinha nem emprego, cara. Tinha acabando de sair da ETM, né? Aí voltei a trabalhar aqui na secretaria e tal, casei ganhando assim, um salário mínimo, né? Na época, e ficou um salário mínimo até muito tempo depois. Você só acha, pô, o filho do bispo vai ganhar filho pra do caramba. bispo. Não, cara. Mas só um parênteses assim, de vez em quando a galera fala de casar novo, a galera do meio secular e tudo mais, se arrepende de ter casado novo? Nunca, cara. É Foi a muito melhor maneiro, coisa que eu né? fiz na minha vida. Foi muito Vale bom. muito a pena. E aí a gente ganhou tudo. A gente casou, fez festa para 1.500 pessoas. Olha o casamento. Foi um evento, né? É um evento. Fizemos uma evento da festa. igreja. É um culto, né? Foi Foi maneiraço. Teve. A diaconia foi uma benção, ajudou pra caramba. É. E beleza, a gente casou, só que e agora? Né? E aí ela já trabalhava com os adolescentes, o Chicão falou, poxa, então vocês trabalham juntos. Né? Façam um trabalho junto. Eu acho que o Mário já tinha se enviado nessa época, não sei, alguma coisa assim. E aí, beleza, eu peguei junto com ela e a gente começou a escola dominical primeiro. Eu lembro. Você lembra, né? Não tinha nada, não tinha culto, não tinha rede, era tudo junto, a gente começou só a escola dominical. Exatamente. Era só a escola dominical. Eu não era dessa época da nação ainda não, eu vim depois. Eu tava nos jovens, servindo lá nos jovens, tocava, depois eu vim. Depois você veio. Mas aí era... E era um grupo assim, tipo 8 pessoas. 8 pessoas, só a escola dominical. Só a escola dominical. E aí a gente começou a escola dominical um tempo aí, foi juntando a galera que não vinha pra nada, começou a vir. Não era a galera filha dos membros da igreja, era uma galera avulsa. Um trazia o outro da escola, né? E a galera nova, tipo, a galera foi chegando mesmo para a escola dominical. Depois de um ano é que a gente foi fazer o primeiro culto. Se não me engano era aperte o start, aperte o play. Não sei se você lembra. Não. Que era até... Já era na sexta-feira mesmo. O culto foi na sexta. Foi na sexta, já começou na sexta. Só que não tinha nada de Teens Day ainda. Né? E aí, beleza, pô, foi maneiraço. Depois de um ano, já tinha uma galera boa. Toda semana, pastor? Não. Já começou sendo toda semana. Que maneiro. Só que, tipo assim, um ano depois, já tinham uns 50 adolescentes. Saiu de 8 para 50, rápido. Em um ano, mais ou menos. Menos de um ano. A gente começou ali em março, em abril, tipo assim, em dezembro, mais ou menos, a gente começou o culto. Não sei, não lembro agora. Mas, tipo assim, quase um ano depois, começou o culto. E aí já tinha uma galerinha legal da escola dominical. Pô, a escola dominical não cabia na sala que a gente fazia. A gente começou a mudar de sala, assim. Aí, beleza, tinha o culto, mas não tinha nada de nação. Um ano e meio depois... Não tinha nome, era rede de adolescentes. Rede de adolescentes. Não era rede de adolescentes. Era o trabalho dos adolescentes. Mais ou menos no segundo ano é que começou a separar. O Chicão saiu dos jovens. E quem que entrou? Não lembro quem entrou. Chicão foi ficar só com a ETM É. e entrou um outro Entrou pastor. vários, assim, em Não sei sequência. se foi o Júlio, o Campeão, Eu acho que foi o Júlio na alguma época. coisa assim, né? Pois eu sei que o Daniel pegou, o Bispo Paulo pegou também. Teve um monte de gente, assim. Mas eu acho que foi o Júlio. E aí, quando ele saiu, meio que meu pai colocou, então vamos fazer 2 trabalhos, porque já está funcionando 2 trabalhos. Aí começou a rede de adolescentes e a rede de jovens. Então, chamar. Aí, depois disso aí, que começou a chamar. Mas eu acho que já tinha culto, quando separou. E aí, mais de um ano depois, mais ou menos ali em junho, em julho do outro ano, 2008, 2008, primeiro Teens Day. é que começou o primeiro Teens Day. Mas é muito interessante como que começou essa ideia. Agora eu quero saber o detalhe. Como que foi esse nome? Como que O surgiu? nome. Da onde surgiu? Fala do Teens Day também, mas o nome nação, eu não sei, cara. Pô, eu tô na É, nação surgiu. há 39 anos. Tô na nação há um tempão. Eu não sei A por que é vida. nação, velho. Então, eu não sei se eu já falei assim muito sobre isso, mas eu lembro foi o seguinte, eu estava num culto, já estava com os adolescentes ali querendo ideias, a gente fazia algumas gincanas já na escola dominical, Criaram mas era espaço gincana, teen, criamos espaço team, que era na então assim, galeria. a gente tinha uma turma e tinha um trabalho com eles. Tipo, vamos fazer uma gincana valendo uma caixa de bombom. Tinha umas paradas assim. Tinha bastante gincana, né? Tinha muita gincana. Escola dominical era bombava, assim, era maneirinho pra caramba, assim, a galera de fora, visitantes e tal. E aí já tinha culto e tal, a gente começou a fazer o culto em série, não existia, pelo menos antes não tinha, nem nos jovens, nem nos adolescentes e tal. Aí a gente já começou a ter séries, mas não tinha Teens Day ainda. Né, já Então, tinha as séries de culto vieram antes do Teens Day. Vieram antes.
Que maneiro. Vieram antes, nem lembro a primeira, mas veio antes. Muitas séries maneiras e tal. E aí tinha um culto que eu tava, não era da Nação Team, era um culto de domingo. E aí, se eu não me engano, meu pai estava pregando. E aí ele falou alguma coisa, eu tenho pra mim, eu não tenho certeza, que foi Ezequiel 34:13. Eu até preguei um tempo depois sobre isso, mas eu acho, não sei. Que o texto fala, eu tirarei os outros das suas nações e trarei para a nação, cuidarei deles e tal. E tirarei das suas nações e trarei para a nação de Israel, né, no contexto. Ele falou alguma coisa assim, não sei se foi esse texto, mas enfim, para mim foi, ou alguma coisa Agora assim. é. Agora é, pronto. E aí, cara, na hora veio assim, Nação Team. Cara, que louco. Na hora veio, cara, tem nação do Flamengo, só fala um monte de coisa aí de time, vão formar uma nação de adolescentes. Cara, que louco, eu não sei. Na hora do culto, cara, eu não lembro nada do culto. Na hora eu peguei um papel e comecei a escrever. Na hora que eu não falei isso pra ninguém, mais. Cara, parece muito com a história do Desascope, né? O Douglas tava lá e ouviu nós rabiscando e... E aí eu comecei a escrever, pô, o que nação tem? Tem moeda. Falei moeda. Só que Sério? não veio o nome na hora. Culto, moeda. Que Governantes, Caraca, velho, não sabia. prefeitos, moeda. Aí eu comecei a colocar algumas... E na hora do culto eu lembro que eu procurei nome dos estados. Eu falei, que nome vai ser? Cara, eu sei que tinha acabado o culto, eu já tinha o esboço Já da tava com a nação. nação pronta. Eu tinha o esboço da nação, tinha a moeda que eu tava vendo, já tinha o PIN, tinha vários nomes. Eu peguei ali no final da Bíblia, comecei a ver moedas antigas. Na hora do culto eu comecei a ver um monte de coisa. Moeda antiga, qual é? Aí você achou PIN. Aí eu achei PIN. Eu comecei a ver nome de estado. Qual que pode ser? Tribo de Israel. Pô, tribo já tá manjada. Tá. E aí eu comecei... No final da Bíblia, a minha Bíblia tinha as medidas ali. E eu olhei a medida e falei, tá aí, medida de capacidade. Só que não achei todos os nomes. Mas alguns bem... já tinha. O EFA, Gome, que é muito falado na Bíblia, muito já falado. tá ali. É isso. E depois eu pesquiso mais. Mas já tinha Mas aí colocado você ali quando EFA, você viu os Gome. estados, você já entendeu que poderia ser supervisões? Sim. Já, Na já verdade, teve essa nessa visão na época, a hora. gente tinha, se eu não me engano, de 4 a 5 células. Aí você imagina Mas aí cada eu falei, célula. pô, mas essa aqui dá para multiplicar. Vamos chegar a 6 pelo menos. Cada Cada estado célula era ser uma um célula. Cada estado foi uma célula. Nossa, que O maneiro. Luffy tinha uma célula grandaça, Epic Win na época, Até a Cabo hoje já tem. tinha uma É, célula. porque o Win tem até hoje. Tem até Tem hoje. A até galera hoje. mantém o nome até Então, hoje. essa é as células, a tronco, né? É uma célula Até hoje. sobreviveram, assim. Então, tipo assim, os líderes de célula foram os primeiros os governadores. Então, assim, acabou o culto, eu já tinha escrito muita coisa, cara. Mano, eu não Muita sabia dessa coisa. história, Se cara. bobear, eu devo ter isso guardado em algum lugar. Poxa, podia achar, cara. Podia achar, né? Podia achar. Eu devo ter guardado, cara, porque eu tinha muita coisa escrita. Depois eu fui melhorando e tal. aprimorando. Mas como surgiu? Pra mim foi aí, foi nesse culto. Cara, Não lembro legal. da palavra. Até porque, pecado, né? Mas, cara, eu tenho certeza que foi Deus que deu. Não. Foi Deus que deu. Cara, foi muito Deus que deu, né? E aí, vamos começar. E começamos. No primeiro Teens Day dobrou o número de adolescentes. O primeiro Teens Day. Veio o Gustavo Legal. E aí já veio tudo. Vamos fazer um dia. Foi mais ou menos na mesma época ali. No culto, você já definiu também sobre o Teens Day? Nesse culto, Vai ter não. Se é nação Team, vai ter um dia da. dia do Aí a nação. Normalmente uma nação tem o dia da independência, né? Aí eu coloquei, vai ter o dia da dependência em Deus. É, isso aí eu lembro. Foi E aí, tudo nesse culto? Eu acho que foi, cara. Talvez. Caraca, Mas tem coisa que você foi desenvolvendo depois também. Sim, muita coisa. Ali Mas- foi só um esboço. É, o esboço. Mas aí o Teens Days, porque a gente já... Você já fazia muita gincana com a galera e a gincana bombava. Aí você pensou em fazer o dia do adolescente e uma gincana que fosse Acabaria, anterior, aí você desenvolveu isso. Não nesse culto, Sim, mas sim. no mesmo mês, talvez, já tinha tudo isso. Você levou pra Nani, conversar. Levei pra Nani. Ela Qual foi a também reação deu dela? ideia. Ela achou loucura, né? Cara, mas ela sempre me apoiou nas ideias. Então, assim, eu tinha as ideias muito loucas e ela organizava essas ideias. Tinha muita ideia maneira, né? Tinha muita coisa que a Nação já fez, já. Tinha. A Nação, loucuras, né? a Nação
teve um canal, assim, de televisão. Tinha, TV Sabe que a gente- Ideal. Já ouvi falar. É uma televisão, canal fechado, mas tinha um programa da Nação Tinha. na televisão. Então, aí começou a surgir muitas ideias legais, assim, ao longo desse ano. A gente tinha um programa toda Bâmbaga. semana. A gente tinha o programa Bâmbaga primeiro, né, que passava nesse canal também. E depois eu comecei a fazer um programa de entrevista na TV Ideal. Que o meu pai fazia um dia, o pastor Marcos no outro dia e eu fazia no outro dia. Que maneiro, Não cara. sei se você lembra. Eu lembro que você entrevistou o Léo Clé, foi Eu isso entrevistei aí? o Léo Clé, Luffy, o Luffy, o Cezinho, um monte de gente. É. Tipo, Você ia durou entrevistar adolescentes lá. alguns adolescentes. Que maneiro. E aí dava uma palavra. Era um pouco assim mais sério, um pouco, Sim, porque sim. tinha um padrão, né? Mas a entrevista, uma palavra rápida, era maneiro. E começou a surgir uma resenha santa. Resenha Santa. Pra quem não sabe, pesquisa aí no YouTube depois. Ainda Resenha tá Santa. lá. Ainda tá lá. E aí foi desenvolvendo. Mas assim, era muito diferente de como é hoje, assim, não era tipo, É. pô, por exemplo, hoje tem o podcast, tem o YouTube, a rede social da nação, o quanto Tem uma- que cresceu em Tem comunicação. uma comunicação muito melhor. A igreja cresceu muito em comunicação. Na época era Na cara e na coragem. na cara da cara. Mas Era na tinha, cara e tinha na o coragem. quê? Mas tinha uma site? galera boa, né? Tinha o Pelo menos Luffy, mas esforçado. O Luffy acho que já não estava assim na frente. Ele ficou um tempo no Jovem, não sei se você lembra. Depois ele voltou no finalzinho. Mas eu acho que nessa fase mais de comunicação, quem pegava de frente da nação era o Juninho ali. Tinha uma o Luffy pegou também, mais no início, depois. Mas sempre teve uma galera boa para ajudar, assim, né? Esforçada. É. E mais pra galera saber, assim, você ficou quantos anos na nação? Cara? Fiquei 7 para 8? 7 para 8. 7 para 8 anos. Igual, pastor, esses... 7 para 8. O senhor até falou, né? Um tempo atrás o senhor pregou, agora recentemente no culto Team. E o senhor falou, né? Poxa, sou difícil de chorar, mas no Teams Day eu chorei. Quando o senhor olha hoje a nação e lembra igual desses detalhes, poxa, de quando o senhor escreveu tudo sobre a nação, qual é assim, a sensação? O senhor esperava que hoje a nação estaria do jeito que está, depois desse tempo todo? Não esperava? Hoje ainda fica meio tipo assim, a ficha não cai. Porque, poxa, top, mudou para 8 adolescentes hoje. Poxa, Graças a Deus tem uma cabeçada. Então, qual é a Então, sensação? eu esperava que Deus estava naquele negócio. Eu não esperava, assim, que iria ser tão legal, assim, proporção. tanta gente, tanta proporção. Queria mudar a Volta Redonda, porque mudou a Volta Redonda na época, assim, né? Até eu lembro, né? Que tudo que a gente fazia era meio copiado das outras igrejas. Isso era muito maneiro, cara. Sim. A gente fazia... Pô, eu nem esquentava, eu queria até que fazia mesmo. A gente começou a fazer balada teen, teve uma igreja que fez exatamente balada teen. É o mesmo nome, até o Teens Day teve uma igreja que fez Teens Day, botou esse nome. Então, assim, eu acho que a IPV meio que virou um referencial. Assim, em trabalho para adolescente na época. Assim. Não porque a gente estava, mas eu acho que chamou tanta atenção da galera, porque a galera ia pra rua, cara, fazia uns trabalhos assim, o Carlinhos lembra, né? Talvez, no shopping, ajoelhava, fazia uns negócios. Talvez porque durante muito tempo a igreja, como um todo em Volta Redonda, talvez a igreja brasileira até não soube trabalhar com adolescente. Tipo, falava, pô, adolescente é aborrecente, Sim. é a galera rebelde, é a galera que dá trabalho na igreja, é a galera que chama o diácono de diabo, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. E aí a galera meio que fazia algo só para entreter. Para entreter, né? E não para cuidar, para fazê-los ensinar, né? gerar neles uma paixão pelo reino. Sabe e tal. uma parada que eu lembro assim? E até lembrando disso agora. Mas às vezes eu via até a igreja assim, tipo, meio que baratear o evangelho pro adolescente aceitar. Tipo, tirar a cruz do evangelho, tirar essa parte de pecado, assim, lógico. Durante muito tempo a igreja acabou sendo um pouco legalista, em muitas coisas a gente tem entendido melhor, a graça e tudo mais. Mas eu via para trabalho com adolescente, na nossa época assim, que as igrejas que bombavam eram as igrejas que às vezes, poxa, não falando mal, mas quase que deixava a galera pecar, fazia vista grossa. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo, barateava mesmo o evangelho. Não, você pode... Se adolescente zoa, faz tudo que você faz de Depois errado você aí, vai. mas fica aqui. Fica aqui com Festa, a gente. oba-oba, não sei o quê. E a gente entendeu que não é assim, né, cara?
Até porque muito líder achava que não tinha como mesmo. É uma fase que a galera ia fazer, Exato. depois ia se arrepender, depois do carnaval a gente conversa. Exato. Deixa o moleque lá, beber um pouquinho, pegar umas meninas, fazer não sei o quê. E não é assim. E não é né, assim. cara? Na verdade, os adolescentes estão à procura. Como eu estava, eu acho que foi muito bom eu viver isso, eu comecei a vê-los. Pô, eles estão procurando se encontrar. A galera deles, adorar a Deus. Só que eles não sabem que querem isso. Sabe um negócio que eu vi que eu aprendi muito com você e tudo mais? O adolescente, ele gosta de coisas que desafiem ele até. Quando a gente fazia desafio, né? Tem que voltar a fazer desafio no Cututinho. Quando era um desafio muito bobado, você dá um abraço em 3 pessoas durante a semana, aí a galera não fazia. Aí quando você fala, você tem que ficar 8 horas da noite, vai ficar todo mundo de olho onde você estiver. Poxa, todo mundo fazia, gostava, porque desafiava. No evangelho barato, a galera não desafia a galera, sabe? Agora você fala, cara, viver uma vida de santidade, amar a Deus, buscar a Deus, Falar do ter um pecado ministério, rasgado, né? e tudo mais. Então, isso desafia o adolescente. Não, eu quero ser um homem de Deus, eu quero... E isso eu acho que é muito diferente, é uma mentalidade oposta, que a igreja está entendendo melhor. Né? A questão dele é aceitar e viver o chamado hoje. Porque tinha uma mentalidade da igreja que isso era... O adolescente é a igreja do futuro. Não, é pra frente. Quando você tiver realmente isso... Eu acho que a IPV, tenho certeza, a IPV nunca teve essa distância. Tanto com criança, com adolescente, com todos. Sim. Meu pai sempre acreditou. Mesmo que a gente ainda estava se encontrando, e todos nós ainda estamos, né? Sim. Mas as redes ainda estavam se encontrando, teve problema aqui, lá e tal, até, né? Meu pai sempre acreditava. Pô, faz, você tem uma ideia? Faz. Tanto é que ele pegou muita briga aí sobre balada teen, teve muita confusão, falando que é do diabo, que é não sei o quê, que o culto é um negócio satanista, que era de escuro, não sei o quê. Então a gente sempre teve problemas assim. Mas meu pai sempre comprou a briga. Né? Algumas coisas ele falava não, porque era demais. Aí sempre comprou a briga. Mas assim, algo que eu vi gerar, graças a Deus que hoje tem, cara, os adolescentes queriam ser pastores, muito maneiro. Queriam ser missionários, isso eu vi acontecer, isso foi muito lindo. Sim. Queria ser evangelista, fazer missões, queriam crescer ministerialmente. Sim. E antigamente não tinha isso. O adolescente queria estudar e tal. Então assim, isso foi talvez o que eu guardo com mais carinho. Na nossa geração conseguimos mudar essa mentalidade do adolescente querer se envolver com Deus hoje, agora. E a igreja começou a consagrar diácono, ungir diácono, né? Assim, presbítero e tal. Então, aí a IPV sempre investiu. Agora, tem uma pergunta. Eu tô fazendo um monte, né? Fica à vontade aí também. Mas, igual você falou, o próprio bispo, ele também comprava briga, assim, de... Poxa, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer alguma outra coisa. Não é pecado apagar a luz para o adolescente se sentir mais confortável. O que mais você enfrentou assim no começo? Porque, por exemplo, depois eu assumi a nação, então eu falo muito com a galera assim, pô, o pastor Mateus roeu o osso, assim, e ele me deixou uma situação muito melhor, porque a gente avançou muito. O que foi difícil, assim, de oposição no começo, de ter que brigar no bom sentido? Sim. Então, quando a gente começou a nação, eu continuo sendo nada de ninguém, né? Mas eu não era nem diácono na época. Então, assim, a gente enfrentou muito os presbíteros e pastores, porque, assim, ninguém, eu acho, né? Não sei, tinha assumido uma rede que não era pelo menos um presbítero. Sim. Né? E, poxa, por que o Mateus? Mas aí... tinha a questão da Nani ter começado, tá? Então tinha uma explicação. Mas, cara, a gente ouviu pessoas líderes que até saíram da igreja por causa do trabalho que a gente estava fazendo. Tipo, de começar ideias meio fortes, de andar com Bíblia, de ajoelhar, de não sei o quê, de falar com o pai. Muitos pais não aceitavam, tipo assim, eu sou o pai, você não é. Eu não quero que você... direcione a vida do meu filho. Dá uma palavrinha lá e tá bom. Tá bom. Então a gente teve muito bater de frente assim com a questão de pastorear. E pastorear é pastorear. É claro que existe aí, precisa ter as duas partes. Precisa ter os pais e serem pais mesmo. São os primeiros discipuladores. Mas o pastor, ele está ali para pastorear as áreas, a falar, coisa.
No início era mal visto, hoje é bem visto. A igreja quer isso da parte da rede. Espera, Ela quer até ser- espera, né? Graças Cobra a a Deus. gente, Cobra a gente, às vezes. Graças Dá a um jeito, Deus, meu cara. filho. Mas mudou. Não era assim. Muita gente se sentia traída, violada. Né? Poxa, o Matheus com essas ideias malucas aí. Talvez alguns lembravam que alguns poucos anos atrás eu estava mal. Que estava mal. É porque te conheceram, É. né? Viram o senhor na igreja. Então, assim, e a igreja não era tão aberta para hoje. Não a IPV. Sim. A igreja no geral. A igreja no geral. Então, se fazia alguma coisa, era mal visto. Funk era mal visto e tal. Então, nas festas tinha e tal. Claro, tudo Balada glorificando a tinha. Deus, mas a balada tinha. As próprias gincanas, né? Os eventos de skate, a gente voltou com alguns eventos. Então, tinha gente aqui que não era convertido. Mas aí tinha a galera da equipe para ajudar, para olhar. Mas, pô, tinha gente que lá fora fumava, na porta da igreja. E entrava e não fumava. E a galera não entendia que era para ganhá-los. Então foi difícil. Foi A igreja tem que se nesse preparar, porque a igreja ora para a questão da conversão, e aí chega aqui o não crente, às vezes a igreja não está preparada para lidar, né? Tu E a fala nós. pessoa- E outra, E foi um essa crescimento questão. muito rápido que a galera não achou que tinha alguma coisa errada. Tudo que é muito... Porque no primeiro Teens Day dobrou, veio para 100. No segundo, dobrou de novo, veio 200. Eu sei que, tipo assim, 3, 4 anos depois já tinha 500. Então, assim, foi muito rápido, meio que assustador. Eu sei que foi Deus total, Sim. nada foi a gente. Mas aí começou a vir muita gente de fora, que não era filho de membro. Assim, o forte nunca foi filho de membro que chegou e tal. Sempre foi a galera trazer. A nação E sempre teve assustou. essa característica, né? Tem muita igreja que... E é uma benção, assim. Sim, eu com tenho um certeza. trabalho de adolescentes para cuidar dos filhos adolescentes que estão na igreja. Mas a nação tinha sempre foi muito evangelística, né? Teens Day é muito evangelística. Total. As células devem Totalmente. ser evangelísticas e tudo mais. O Cadu. ia Ah, perguntar. deu branco. Que isso, Deu Cadu? branco que eu ia falar, a idade está chegando. A cara, tô te idade, o falando. Cadu tá Não, meio... também. Cadu já é... Poxa. Mas olha só, eu tenho uma curiosidade assim, porque eu enfrento às vezes menos, mas a gente enfrenta às vezes uma... Tava conversando com o Cadu até hoje sobre isso, né? Enfrenta às vezes alguma pessoa ou outra, enfrenta assim, da igreja, que não entende o trabalho e tal. Como é que você lidava assim? Porque tem gente que se vê uma posição briga, fica chateado, quer falar mais alto. Como é que você lidava assim para convencer a igreja num certo sentido de que aquilo ali era saudável, que não é pecado e tudo mais? Mas a igreja, no caso dos pais, assim, Tipo os assim, mais os velhos, pais, ou chegou os um outros presbítero, está apagando a luz do culto, colocou roca do diabo, essas coisas assim. Como é que você... antigamente era Era bem assim? bem pior, né? Já Não aconteceu tanto isso? assim, mas tinha, sempre teve. Cara, eu acho que os frutos foram falando. Acho Legal. que a gente conhece a árvore pelos frutos. Legal. Só começou a ver que tinha uns diáconos que era muito assim, É. demais. Que era muito do contra, assim. Mas assim, a grande maioria estava a favor. E um conselho da igreja, a grande maioria estava a favor. Porque a galera começava a ver, poxa, aquele cara estava muito mal, ele está na igreja, ele está crescendo. A galera de fora, ele está se convertendo. Então, os próprios frutos foram falando para a galera que era o caminho correto. Daí a galera começou a aceitar mais aos poucos. A gente também foi aos poucos, a gente não fez tudo de cara. As ideias mais malucas e tal. A gente foi começando aos poucos. E a galera dos líderes que foi vendo, foi comprando uma briga junto. Não, cara, é por isso. Tá vindo a galera não crente, mas eles estão cuidando, eles estão olhando. Então sempre teve essa questão dos frutos, mas a galera forte está ajudando também, né? Defendendo. Acho que eu sempre conversava com os pais mostrando o que Deus estava fazendo. Então, quando o pai vinha falar, ou quando o líder falava, não gosto que você se mete, aí eu tentava falar, poxa, mas o que você prefere? Seu filho estava fora da igreja, mas não tinha relacionamento nenhum com você, estava na droga e tal. E agora, cara, ele está vindo na igreja. O que você prefere? O que você quer para o seu filho? Então, meio que jogava responsabilidade também. Você quer isso para o seu filho? Cara, não é o que Deus quer. Alguns entendiam na hora, alguns ficavam meio de... não entendiam, né? Alguns saíram da igreja, mas bem poucos assim. Mas a grande maioria, poxa, é mesmo, eu estou viajando, né? Eu estou assim,
cobrando ele estar bem com Deus, porque ele não tinha tanto tempo para outras coisas. E aí alguns glorificavam a Deus, realmente, que ele tenha muito tempo para Deus mais e tal. Pastor, e uma coisa que o senhor falou aí, né, que guarda com muito carinho, é isso da galera que amava essa questão do ministério e tal. Hoje, o pastor Carlinhos até fala muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão de formar liderança. E, poxa, uma coisa que Deus fez através do senhor, a gente vê muito, a maioria da galera foi o pastor, né, dos outros lados ali, pastor Vinícius, pastor Cezinha, a galera... Ivan, Carlinho, Ivan, tem um monte. E assim, o que mais às vezes foi difícil, ou estratégia, até a gente conversa muito sobre isso, né? A galera conversa muito sobre isso. O que o senhor mais prezava, talvez, para formar um líder? O que o senhor mais, lógico, discipulado, tudo, mas o que assim, se fosse falar, poxa, eu investia muito nisso para formar líder, talvez foi a forma que o senhor foi formado pelo bispo, né? Como o senhor fazia mais para formar uma liderança? Não sei. Não sei, eu até errava muito, acho que às vezes eu era muito rápido assim, às vezes eu nem conversava muito em algumas áreas, fui conversar muito em algumas áreas depois, com o Carlinho algumas áreas depois, com o Cezinha. Alguns eu conversei mais, alguns que precisava mais confronto. Era que você sempre conversou. É, Mas ele te procurava muito também. sim. Eu acho que alguns que precisavam de mais confronto, eu gastei mais tempo. Mas alguns muito bons, como o Carlinhos, assim... Não dava trabalho, né? Nossa, Deus. Piorzinho. Precisou de pouquinha coisa para ficar bom. Piorzinho, Era bom foi o demais. último assediado. Não, o último foi o Sodré agora. Foi esse ano. Graças a Deus. Mas, cara, foi assim, foi Deus. Deus colocou pessoas maravilhosas. Eu acho que não tem um segredo. A gente tinha uma amizade muito grande. Eu nunca escondi as minhas falhas. Eu acho que isso é bom. O relacionamento era forte, né? Tipo assim, cara, eu errei. E eu falava às vezes, poxa, eu acho que isso... E eles falavam uma coisa forte, eu lembro no acampamento que eu peguei duro, assim. Eu era muito difícil de irritar. Carlinhos lembra também. Pô, Matheus, a galera fala que eu sou manso, que eu sou calmo. Que isso? Cadê o Matheus? A galera xingava o Matheus no Teams Day, assim, no futebol. O Matheus apitava futebol. Nossa. Eu nunca apitei, se Deus quiser, eu nunca vou apitar. Nunca vou precisar. Futebol, a gente paga o juiz lá. Aí o Matheus ia apitar, cara, e aí teve vez da galera perder a paciência, xingar. O Matheus, cara, é tipo Moisés, assim, o homem mais manso que eu já conheci. Era uma parada bem escassa de dinheiro, então a gente batia escanteio e corria pra área. Pitava as coisas e era equipe bem reduzida, né, Carlinhos? Então, a equipe era reduzida. Todo mundo fazia muita coisa, assim. Graças a Deus hoje pela galera que ajuda aí, porque fazia muita falta. Mas eu acho, Cadu, que a galera foi vendo que a gente trabalhava também. A gente nunca... Cara, eu lembro que teve uma vez, não sei se o Carlinhos lembra, a gente fez a gincana e começou a arrecadar latinha, papel e vendia. Cara, a gente arrecadou tanta coisa que a gente ganhou muito dinheiro com isso. E tipo assim, pra mim foi a pior coisa que eu fiz, que deu muito trabalho, cara. Eu saía com o carro lotado de garrafa de papel, sujava meu carro todo. Chegava sujo em casa, na igreja eu chegava sujão, porque eu tinha que levar para vender. Era muito trabalhoso. Então a gente fazia algumas loucuras sem pensar e depois vinha a conta. Agora eu já fiz. Agora já estou aqui. Só que era muito trabalhoso. Mas eu acho que a galera começou a ver e começou a me ajudar mais, então começou a se envolver. A galera começou a ter paixão por vidas. Então esses adolescentes que hoje viraram pastores começaram a amar mesmo. O Vinícius, a Rose, o Lug, o Luffy. Então teve uma galera muito boa e a galera meu pai também começou a acreditar. Eu também, o Carlinhos lembra, eu acho que é feito até hoje, né, Carlinhos? Eu sempre abri e terminava uma série. E a galera não fazia isso aqui na igreja. Normalmente o líder de rede, ele meio que fazia tudo. Os outros faziam a célula, mas pregar, não. Meu pai fazia isso de vez em quando na igreja. E me incentivou. Então eu sempre colocava eles para pregar. No começo, nossa, não queriam. E às vezes eu colocava gente que estava mal, se consertou, melhorou um pouco, ficava de banco um tempo. E aí depois o pessoal pegava. O pessoal às vezes via que valia a pena. Cezinha pregava, outro pregava e tal. Então, já no começo eles começaram a ser empurrados. É como
o pássaro empurrando do ninho para voar, a águia, né? Você sempre delegou, acreditou. E eu acho que isso foi um investiu. diferencial para formá-los. E falando das qualidades, defeitos, alguns falavam mais defeitos. O Cezinha apanhou legal, O Cezinha apanhou bem, né? mas os outros Eu nem sei tanto. como que é. Mas alguns apanham o legal. Cadu apanha bem. Apanha legal, né? É legal. Mas tem gente que dá mais trabalho, tem gente que não. Mas eu acho que foi muito bom, cara. E a galera hoje são filhos maravilhosos. Nossa, não tem como não apanhar. Vitinho, tranquilão. Fred, Fred, Daquela- Luke. O problemático sou eu mesmo. Sobrou pra mim. mas a galera apanha muito no... Lá a galera apanha e ninguém vê, assim, sabe? Não, mas no um negócio discipulado que me direto, marcou, né? Pastor, mas um negócio que me marcou, isso eu tenho que falar. Esse dia que eu apanhei foi o dia mais dolorido da vida. Esse marcou meu coração. Um dia eu vou fazer cura ainda. Primeiro discipulado, cara. A gente sentando na mesa, eu lembro até hoje, não tinha sentado ainda. Eu tava abaixando pra sentar assim na cadeira. Aí o Carlinhos falou um negócio comigo, eu nem respondi. Eu só fiz assim, ó. Tipo, não foi isso que aconteceu. Não concordo não, fez uma cara de não Caraca, concordo não. Ô, aquilo ali, velho, não é pra expor não, mas que cara é essa? Aí eu fiquei olhando, é o seu primeiro discipulado, acabou, não faz essa cara pra mim não. Faz essa cara pra mim Faz não. essa cara pra mim não. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, Com a ó. Josi do A lado. Josi e a Carla, assim. Eu sentei, eu baixei a cabeça, fiquei o discipulado todo assim, ó. Quietinho, de cabeça baixa, tipo assim. Mas aquilo ali marcou minha vida. Nunca mais eu fiz essa cara. Nunca mais. Porque às vezes a galera, o Cadu, não que o Cadu tenha pensado nisso, né? Mas, poxa, eu vou pro discipulado do pastor, tal, que maneiro. Quanto mais a gente no cresce, primeiro. mais a gente... Mas eu lembro disso aí, assim. E é um outra, desafio né, pra algo gente. que a gente começou a entender também é que não precisa de muito tempo junto. Eu vejo isso com Jesus também, né? Quanto mais a gente cresce, o discipulado é como um jovem adolescente, é menos tempo. Mais tempo a gente precisa para criança, para bebê. Sim, sim. Né? E a gente começou a viver isso sem perceber, os adolescentes também. A galera vinha, eu falava algumas coisas, claro, a gente direciona, mas não era muito tempo com as pessoas. sim. E a galera começou, poxa, depende muito de mim. Acho que essa mentalidade entrou, depende muito de mim. E a galera foi vendo, pô, o outro crescendo, ele não. Eu acho que isso ajudou a todos a crescerem. Acreditar. Então Porque foi é um desafio pro discipulador também. Eu sei o Cadu discipulo Pedro e Isaías, cara. Então, Não é tô fácil. brincando. Não Pedro é é fácil. top. Discipulo Sobral, discipulo uma galera top, assim. Mas é um desafio pro discipulador. Desafio bom, né? Afiar mesmo, assim, corrigir. Você tem que ter E as coragem, personalidades das pessoas Muito é muito diferente. maneiro, né? Hoje eu tenho o Pedro num extremo, o Sobral no outro e o Costa no outro. E tem o Raul. Então, assim, poxa, é um de cada forma. O Costa é mais tranquilo. O Pedro já você tem que segurar o Pedro, senão o Pedro vai embora e não para. O Vitor já é mais coisa. Então, é essa Bem questão de você diferente, saber né? lidar Saber com lidar. cada É pessoa. igual eu imagino, Cezinho E o Carlinhos. Carlinhos totalmente Totalmente diferente. oposto, né? Cezinha querendo Carlinhos brigar, tranquilão, não sei o quê. Cezinha Cezinha querendo você tinha brigar que com todo segurar e eu você tinha que empurrar muito, porque se deixasse, né? Eu já vi o Carlinhos nervoso, tá? Já, Eu também. No caça do Já. Tuesday. Esse Comprar, caça. quase bater em mim. Quase bater em mim, né? entendeu? Eu tirei a camisa no meio da noite. Saí andando assim. Não, Que eu- você tá errado. Que eu deixei minha galera pra voltar. trás, que eu falei, eu vou dar mau testemunho na frente da minha galera. Então eu peguei e fui embora. Mas faz parte. Faz parte, cara, faz parte. gente E o Matheus aprende. sempre foi muito manso com a gente, então ele sempre soube levar a gente assim. Mas tudo que a gente viveu foi top. Mas assim, pra gente encerrar, tá quase acabando o tempo assim, eu não sei se você consegue falar assim, mas nesses 8 anos, teve alguma uma situação que te marcou muito? Tipo, poxa, teve Teens Day que foi na vila, teve evento grande, teve algum BO, ou teve alguma parada que foi muito maneira, que te marcou? Nossa, Muita coisa. teve né? muita coisa que marcou, assim. Eu acho que quando a gente fez lá na vila, como que é o nome daquele lugar lá? Memorial Zumbi. Memorial Zumbi. Cara, eu chorei também naquele dia, foi muito marcante. Quem tava lá Foi, era o... foi muito especial tudo, assim. G. Hoffman. Foi o G. Hoffman. Mas olhar aquilo lá lotado, assim, ficou bem cheio. E era uma época que tiveram alguns problemas na nação, não sei se você lembra. Morreram pessoas maravilhosas, assim. Na verdade, morreu depois, né? Mas antes teve alguns problemas de saída de pessoas, alguns líderes muito bons saíram e tal. E eu tava, assim, chateado com alguma coisa. E
aquele lá deu um boom de novo, assim, de esperança, expectativa. Então Uai. sempre teve, assim, momentos que foram extraordinários pra gente. Um discípulo sendo enviado. Na verdade, eu enviei muitos e eu ficava, né? Eu ficava e a galera ia me enviando. Isso era muito legal. Os Lembro que envios o eram... Cezinha foi. Te marcavam os envios? Marcava. Era difícil, pastor? Enviar Cara, ou não? não era. Era tranquilo pro senhor? Na verdade, eu nunca tive problema em enviar o melhor, sabe? Foi algo que eu aprendi com meu pai. Eu, tipo assim, quem que vai? Pô, quem tá bem. Nunca foi quem tá mal. Não vou querer um problema para a obra de Deus. Então eu sempre enviava, pelo menos para mim, assim, meu pai sempre conversava comigo, quem pode ir, filho? Quem que você acha? Eu falo, Cezinha, pode ir. Eu lembro o dia que ele chegou para mim e falou, tô querendo mudar um pastor lá em Piraí e tal. O que você acha? Eu falo, o Vinícius e a Rose estão bem, pai. E na época eles eram vices da nação, tipo assim, faria muita falta para mim. Ele pregava muito na escola dominical na época. Acho que ele até tinha assumido a escola dominical, não sei, um negócio assim. E aí foi, então tá. Era sexta-feira, eu falei na sexta com o Vinícius. No culto tinha? Não, fui na casa dele. Ah, depois do culto. Não, foi antes do culto, foi de dia. E falei com eles, eles ficaram assustados e tal, mas no domingo eu já empocei eles lá na outra igreja. Eita! Tipo assim, de sexta para domingo. Já fui lá, já fiz Eles a aceitaram troca, na eles hora. aceitaram, assumiram a IPV de Piraí, que não foi também algo fácil, né? Teve problema e tal, não sei o quê. Então, assim, foi uma troca até difícil. E aceitaram e tal. Eu nunca tive problema. Tipo assim, pô, se eu tô enviando, Deus vai levantar outro. E enviava mesmo. Né? Nessa época o Carlinhos assumiu, acho que na vice-liderança. Foi logo que eles foram enviados. Mas tem depois eu fui vendo também, a gente tem esse coração do pastor que é, se você caminhou com um discípulo e chegou ao ponto de enviar ele, cara, é muito realizador, assim. E é como se fosse algo, não é o ápice do pastoreio, mas é algo muito top. Agora, é o contrário de quando você pega alguém e você perde essa pessoa no meio da caminhada. Tipo, o cara saiu do propósito dele, ele foi fazer outra coisa que não era o propósito, ele desistiu do chamado. Então, são dois extremos. E a assim. gente passa por isso também, né? Eu, você, a gente passa por pessoas que a gente tem certeza que tem um chamado, que cresceu pra caramba e às vezes afasta ou perde. A gente passou por isso também. Graças a Deus não foi a maioria cresceu, mas isso entristece muito o nosso coração também. Passei por isso também. Pessoas que, cara, ganharam multidões, se afastaram do propósito e tal, e isso machucou muito. Assim, não que machucou muito, que eu fiquei chateado, deprimido, não, mas a gente fica querendo que ele volte ao propósito, sendo a vontade de Deus, né? E então tudo foi caminhando até a nossa saída lá para Joinville, né? Que também foi um momento muito especial. Eu tenho certeza que era tempo de Deus. Não que eu queria sair da nação, estava desesperado. Na verdade, eu lembro que na época que a gente saiu, estava tudo dando certo para a nação. Tipo assim, foi o ano que estava tudo dando muito bem. Pô, a gente vai fazer isso. Tinha algumas ideias. Agora eu não lembro assim, mas tinha algumas ideias bem engatilhadas, algumas coisas maneiras para acontecer. Eu estava bem, dando aula e tal, assim, financeiramente, né? A gente estava legal, assim, vendendo livro e tal. E pum, vamos ser enviados. O seu pai te ligou, te chamou, falou que era você? Na verdade, foi uma das poucas vezes que eu ouvi meu pai, assim, não triste, né? Mas não querendo fazer alguma coisa de Deus. Porque, assim, eu lembro que foi muito forte. Eu tive um sonho, acho que eu nunca falei isso também. Eu tive um sonho com meu pai. Eu não sou muito de sonhar. De vez em quando Deus fala, mas é muito raro. E aí eu sonhava que eu tampava a vista do meu pai primeiro e depois tirava o olho dele, um negócio bem estranho assim. E aí no sonho ele tentava me procurar, mas não me achava assim. Tampava a vista dele, depois ele ficou meio como cego. Tentava me procurar e não me encontrava, eu estava ali. Eu até falava, pai, estou aqui, não sei o que, depois, né? No meio do sonho, tipo assim, primeiro eu tampava, depois eu deixava. E aí depois ele tentava procurar e não me encontrava. E aí ele até chamava Lucas, Lucas.
E eu tentando fazer para ele me ver, ele chamava. Aí beleza, passou, não entendi nada, orei, repreendi. Falou né? com ele, não? Não falei com ele. Não falou com ele. Aí eu falei, poxa, será que eu tô atrapalhando a visão do meu pai, né? Primeira coisa que vem no meu coração é, cara, o que eu tô fazendo? Tô errando, tô fazendo algo errado, né? Sempre tive temor, igual na minha adolescência eu falei aí, de atrapalhar o plano PPV. Aí beleza, ficou um tempo assim, não falei nada, só orei, repreendendo. Achei que era algo pra mim só, pra eu melhorar, pra eu ver. Aí na mesma semana meu pai me falou que estava orando, mas para mim orar também e tal. E, enfim, depois ele chegou um dia lá em casa, tava eu e a Nani, chegou ele e a minha mãe. Minha mãe meio que quase chorando. E o meu filho tinha acabado de nascer, Caleb. Então uns 3 pequenininhos e tal. Meu pai falou, ó, filho, eu relutei e tal, mas Deus falou que é para te enviar. Não quero, meio que quase chorando também. Porque a nação estava muito bem, sim, estava muito bem, com alguns propósitos legais, eu estava com alguns propósitos para mim também. E só que eu quero, como Deus quer, mas eu não sei se agora e tal, eu quero que você tenha bastante liberdade. Se Deus falar para você ficar, amém. Se Deus falar para você ir, amém. Se você quiser ir lá conhecer a cidade, vai, conhece e tal. E seria Joinville. Falou para mim. Aí na hora que ele falou algo que me chamou a atenção. Eu não queria te ver, mas Deus apontou para você. Aí eu lembrei ele falou, não queria te ver. Eu não queria te ver, mas estava orando e Deus falou Mateus. E no sonho era mais ou menos isso. Ele não queria, não me achava e eu tentando chamar a atenção dele. Assim. Caraca, eu falei o sonho e tal, teve outra pessoa que sonhou. Na hora que falou o sonho pra ele deve ter ficado, meu Deus. Aí ele falou, então é isso mesmo. Tipo assim, não queria, mas é isso mesmo. E aí assim, na hora que ele falou, eu já falei, cara, a gente vai pra ficar. Tipo, eu falei com a Nani, ó, se Deus falar pra você voltar, você tem coragem? Ela, não, então vamos ir pra ficar. Prepara as coisas que a gente já foi, tipo assim, eu só tinha uma cirurgia marcada, a gente só esperou a cirurgia, mas foi no mesmo mês, tipo, 2 semanas depois a gente já foi. Eu lembro. Foi lá, conheceu tudo e já... Meu pai falou no meio do culto, né? Ninguém sabia, ele meio que deixou escapar e tal, aí foi meio a choradeira, assim, mas foi bom. Acho que a transição foi legal, porque o pessoal já esperava que seria o Carlinhos. Sabe, ninguém foi pego de surpresa, assim, não teve essa parada, e agora, como vai ser? Cara, isso não existiu na nação, isso é legal. Já tirava férias sua. Carlinhos já ficava, quando a gente saía, já ficava de férias. Então, assim, o pessoal não foi pego de surpresa e não ficou sem pai, né? Sem amparo, né? Já sabia pra onde estava. O pessoal já tinha um pai no Carlinhos, já. Então, assim, eu acho que a transição foi bem feita. Eu acho que o fato da gente apontar o Carlinho e tal, fez eles aceitarem muito bem. Até os adolescentes, ninguém não tinha essa dúvida, quem que vai ficar? Todo mundo já sabia, era o Carlinho. Então isso foi bem legal. Legal. Pra gente encerrar, que eu sei que você tem seu tempo, o que você espera, assim, a galera, da juventude PV, né? Cada vez mais a gente tem caminhado nesse entendimento. A gente tem a Nação Team, tá aqui no Teamcast, mas tem a juventude PV como um todo, assim. O que você gostaria de ver daqui a 1 ano, 5, 10? Tem o Teams Day no Raulino para fazer? O que você gostaria? Então, eu acho que tem momentos da igreja que a gente precisa furar uma bolha. A gente passou por isso em várias etapas, né? Igreja do Avivamento, 1700, 1800. E aí estagnou, 1900, uma frieza e tal, com muitas misturas, muitas coisas. A igreja ficou parada por muito tempo, aí veio uns avivamentos, né, para trás aí, Rua Azul, algumas coisas que, deu um boom de novo. Fire, esses movimentos aí de ressuscitar pessoas e tal, deu um boom novamente. Eu acho que a nação foi um boom para Volta Redonda. Volta Redonda hoje é totalmente diferente. Boom para minha vida, boom para várias pessoas. Não que foi através da nação que mudou tudo. Claro que não. Através de muita gente mudou muita coisa. Na verdade, antes da gente, teve aqueles que oraram, aqueles que sofreram mesmo, exatamente, que plantaram, que a gente está colhendo.
Só que o que eu espero é que a gente avance mais, porque a gente tem uma tendência de acostumar. E eu vivi isso na nação também. Com o tempo, já não tinha tanto crescimento, porque no começo sempre dobrava. E aí teve um tempo que ficou meio estável, depois vinha mais e tal. Então eu espero que a gente rompa uma barreira na nação Team. Que de fato a gente consiga continuar formando obreiros, vocês agora, né? E que a gente conquiste realmente. A gente tinha um sonho, né, de fazer o Teams Day no Raulino, não era porque, porque tem que ser o Raulino. Não, cara, é porque o lugar de Volta Redonda de hoje que cabe mais pessoas é o Raulino. Cabe 20 mil pessoas. 20 mil pessoas é coisa pra caramba, né? E imagina, é um sonho. Pode ser outro lugar? Pode, mas eu tenho ainda um sonho da gente continuar formando obreiros, e aí é um trabalho, e da gente dar conta dessa revolução, de furar a bolha, da gente não ficar estagnado, apenas trocar figurinhas. Essa galera sai, essa galera entra, essa galera sai, essa galera entra. A galera entrar e querer crescer, como na nossa época começou. Eu sei que ainda tem galera que quer ser missionário, quer pastorear, mas eu tô vendo que a galera tá se voltando muito pro material. Não é errado, tá? Falo para todo mundo. Querer estudar mesmo avanço, que a gente tem que implantar o reino, tem que ter galera muito sábia, muito conhecedora, ganha muito dinheiro, ganha dinheiro mesmo. Mas, cara, que isso não troque o seu amor por Deus. Que você possa cuidar de pessoas, que você possa crescer. Então, meu sonho é essa galerinha que está se voltando para o material, voltar para Deus e continuar crescendo. Eu acho que a gente está numa fase de escolhas agora perigoso. Então, a gente tentar conduzir essa galera para o foco e que eles começam a cuidar, normalmente como no início, quando a gente começou. Quero crescer para ser pastor e tal. Diminuir um pouco, eu acho, na minha visão. Não na IPV, de uma maneira geral. Esse crescimento para a obra. A galera gosta até da bagunça, mas querer cuidar de vidas e tal. Então, que a gente volte e que a gente fura a bolha. Volte a chegar gente nova e que essa galera permaneça. Então, sonho aí que a nação seja muito melhor do que da minha época, e já é. Nunca fui exclusivo. Não, agora eu saí e vai piorar. Carlinhos sabe disso. Eu sempre quis que melhorasse. Que continue. Depois de continue mim, melhorando. vai ser cada o Cadu, vez vai mais. ser outra pessoa. Então, Cadu Continua já é esse voando. líder aí, ó. Continua voando. Que a gente continue crescendo, os nossos líderes. A nação não é sua, não é minha, não é do Cadu. Exatamente. A nação é de Deus, é um sonho de Deus. E é um sonho de Deus. De Deus. A gente está aqui para lutar para não atrapalhar Ele e participar disso tudo que Ele vai fazer. Vai fazer o Teams Day no Raulino, vai te chamar. Com certeza. Não chama não pra ver. Chama não vai ver. Tem que estar lá. Isso aí, Pai, obrigado. Uma honra ter você aqui. Cadu, obrigado. Deus abençoe demais. Eu tô feliz demais. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos vocês também. Amém. Uma honra estar aqui e eu fico maravilhado em ver a nação. Claro que a gente está perto, tem outros afazeres, né? E a gente dá o espaço para vocês, e eu acho que também é importante. Passou o nosso tempo de estar à frente, a gente vem para abençoar, mas sempre que eu posso eu acompanho a galera e eu fico feliz em ver a galera crescendo. Aqui e a galera que foi para fora. Sim, demais. Também fico muito feliz em ver a galera crescendo. Amém, é nóis, valeu. Tamo junto. Tamo juntos. Isso aí, pastorzão. Abençoe. Tamo Deus juntos. abençoe. Valeu. Tamo juntos. Nós.